novamente, de coração, cada um que está aqui, se esforçou com certeza, cada um teve seu esforço. Bom, o tema de hoje que eu me propus aqui é a transversalidade da LGPD e o compliance trabalhista. Na verdade, são três grandes assuntos, né? Que é a LGPD, é as relações de trabalho e é o compliance trabalhista, né? Eu separei aqui, até por questões didáticas, em três momentos, tá? Primeiro, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da transversalidade, depois, como que a LGPD incide nas relações de trabalho, e, por fim, qual que é o vínculo com o compliance trabalhista. A ideia aqui, claro, é trazer um campo mais prático, não desmerecendo, obviamente, a importância de se discutir questões teóricas, inclusive, principalmente por esta lei, mas é mais pelo tempo mesmo que nós temos aqui e pela minha proposta, tá? Um pouquinho aqui sobre a minha jornada profissional. Basicamente, hoje eu trabalho em duas frentes. Sou consultora e advogada empresarial, especialista em relações do trabalho e em compliance anticorrupção e em comunicação não violenta voltada para empresas. E trabalho nessa segunda frente, mais a parte didática, educação executiva, como sócia e professora do Instituto Compliance Trabalhista, no qual nós realizamos aí cursos online, presenciais, treinamentos corporativos, também focando aí nesses três temas, tá? Bom, então vamos lá. O que é, primeiro, essa questão da transversalidade, né? Uma coisa transversal, quando ela tem essa característica de atravessar algo, então ela possui esse caráter transversal. Então, uma lei que possui essa característica, ela passa pelas várias áreas do direito, incide sobre as várias relações, né, que são regidas por diversos ramos de direito. Por exemplo, o direito do trabalho, ele tem princípios peculiares, princípios específicos de relações de trabalho no seu gênero, regras especiais que incidem apenas sobre as relações de trabalho, né, enquanto seu gênero. E aí, quando a gente pega a CLT, ela é mais restrita ainda, incide sobre relações de emprego. Então, ela não atravessa diversas relações jurídicas. Tanto é que quem não atua na área questiona algumas coisas, não entende algumas coisas, principalmente no que tange a normas de caráter protetivo, né, que resguardam aí direitos daqueles que consideram hipossuficiente. Então, cria-se, de certa forma, esse desequilíbrio legislativo material na busca aí de se equilibrar a relação fática entre as partes, né? Já a LGPD não, ela possui essa transversalidade, porque o seu regramento, ela incide nas várias relações humanas, né? Trabalhista, empresarial, consumerista, prestadores de serviço em geral. O artigo 1º da lei, por exemplo, o que ele diz? Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive meios digitais, então físicos e digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, seja de direito público, seja de direito privado, com o objetivo de proteger direitos fundamentais da liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade natural. Então, já nesse primeiro artigo da LGPD, eu consigo identificar essa transversalidade, né? Ou seja, onde houver violação desses direitos fundamentais aqui traçados, liberdade, privacidade, livre desenvolvimento da pessoa natural, violação esta por meio do tratamento de dados pessoais, haverá incidência da lei, né? Salvo exceções trazidas pela própria lei lá no artigo 4º, né? Mas eu posso ter isso em diversas relações jurídicas. Quando a gente pega o artigo 3º, ele também é claro ao dizer que é aplicável em qualquer operação de tratamento. Ele não exclui, por exemplo, as relações trabalhistas, como fez o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Lá, eles retiraram esse tipo de relação trabalhista e disseram, olha, Estados-membros, vocês podem estabelecer regramentos no seu ordenamento jurídico para especificar essa garantia, mas excluiu aqui do regulamento. E essa lei, esse artigo 3º, ele se aplica, o que ele diz aqui? Que se aplica a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. Qualquer operação de tratamento, independente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. E aí ele traça alguns outros requisitos, né?
Então, qual que é a grande finalidade da LGPD? Nas palavras de Rodolfo Pamplona e Vicente Vasconcelos, o que eles dizem? Que é garantir a privacidade e a transparência no tratamento de dados das pessoas físicas, pessoas naturais, principalmente consumidores, empregados, prestadores de serviço, né? Gerando aí para todas essas pessoas jurídicas, direito público e privado, independentemente do seu porte, da sua atividade exercida, o dever de atender aos novos comandos legislativos e se adequar para cumprir essa vasta gama de direitos titulares dos dados pessoais. Então, é uma proteção visível e transparente de pessoas naturais que possuem os seus dados, né, os seus dados pessoais sensíveis até às vezes, tratados por esses terceiros, pessoa física, pessoa jurídica, de direito público ou privado. E aqui, gente, é importante lembrar que, embora a lei exclua a incidência, né, em algumas situações expostas ali no artigo 4º, como eu comentei, no âmbito empresarial, pelo menos no primeiro momento, não há como se vislumbrar alguma possibilidade de exclusão da incidência dessa lei, né, no âmbito empresarial, ou seja, nenhuma atividade ali se enquadraria nos incisos 4º. Então, de fato, todas as empresas estão expostas à responsabilização pela não observância da LGPD, independente do seu porte, independente do seu ramo de atuação. Claro que cada um na proporção e na complexidade da sua atividade empresarial, né? E já entrando aqui num segundo momento, nas relações de trabalho, como que incide a LGPD? Gente, na área trabalhista, nós temos as relações de trabalho no seu gênero, né, vínculo empregatício e outras formas de prestação de serviço que não preenchem ali os requisitos do artigo 2º, do artigo 3º da CLT, mas que são protegidas e regidas pelo direito do trabalho na sua amplitude, pela justiça do trabalho, enfim. Aqui no vínculo empregatício, ou seja, na relação de trabalho na qual estão preenchidos esses requisitos, ser pessoa física, pessoalidade, subordinação jurídica, onerosidade, não eventualidade, eu consigo identificar, né, sem muita dificuldade, as principais figuras trazidas ali no artigo 5º do LGPD. Na verdade, há doutrinadores que dizem que um dos maiores, vamos dizer assim, público-alvo assim, da lei são os trabalhadores, são os empregados, ou os trabalhadores no sentido amplo, os prestadores de serviço, né? O que diz lá o artigo 5º? Eu não vou citar todos os incisos, obviamente, porque não é o intuito aqui, mas no caput está lá. Para os fins desta lei, considera-se dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, dado pessoal sensível, aquele dado pessoal relacionado à origem racial, étnica, religiosa, política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, vida sexual, saúde, dado genético, biométrico, quando vinculado a essa pessoa natural. Dados aqui de extrema exposição, inclusive, a ações e atitude discriminatória, né? Bancos de dados, conjunto estruturado de dados pessoais, que reside aí, que está localizado na empresa, então pode ser tanto físico quanto digital, eletrônico, né? O titular é aquela pessoa natural, a quem se refere os dados pessoais, que são objetos do tratamento. Controlador é aquele que detém, pessoa física ou jurídica que detém a decisão, a competência para decidir sobre o tratamento desses dados, e o operador, a pessoa natural ou jurídica, que vai tratar os dados efetivamente. Esses dois, controlador e operador, são os agentes de tratamento, né? Quando nós avaliamos aqui as rotinas de RH, deixa eu passar aqui. Quando nós avaliamos as rotinas de RH, que nós chamamos, né? Rotinas, já entrando aqui no campo da esfera laboral, rotinas de pré-admissão, que vai desde lá o anúncio, recrutamento, seleção, coleta de currículo, vai para a admissão, rotina de admissão, que é a entrega efetiva da documentação, a concretização do vínculo laboral, né? A elaboração, confecção do contrato.
Depois a gente vai para a rotina de vigência contratual, onde tem todos aqueles braços, né? Jornada, salário, holerite, faltas, licenças. Aí a gente vai para a pós-rescisão contratual, a rescisão e a pós-rescisão. Então, tem lá o TRCT, né, o termo de rescisão contratual, pagamento das verbas, a pós-rescisão, de repente, possível a solicitação de referência. Quando a gente avalia essas 5 fases, ou rotinas de RH, pré-admissão, admissão, vigência, rescisão e pós-rescisão, nós conseguimos enxergar aí diversas situações de risco, né? Nas quais nós identificamos dados pessoais, por exemplo, nome, endereço, e-mail, sexo, profissão, os dados sensíveis, biométrico, né? A biometria, filiação a sindicato, dados referentes à saúde do titular, o banco de dados físico-digital que está lá na empresa, o tratamento desses dados, né? Que desde do requerimento até depois a exclusão, a eliminação desses dados. O titular dos dados, que aqui é o empregado, ou é o candidato a, né? O controlador desses dados, que no caso é o empregador, a empresa que vai receber os dados, né? E deve preparar aí toda a estrutura adequada para a recepção, para o tratamento, para a destinação, para a eliminação desses dados. Esse é o controlador, vai tomar as decisões referentes aos tratamentos dos dados. E o operador, que pode ser o RH, o funcionário que vai receber efetivamente os dados, pode ser um terceiro, uma agência de emprego que a empresa contrata, né, para fazer todo aquele processo seletivo, a entrega de currículo vai para ele, e até um profissional autônomo. Então, a gente consegue identificar ali, nas relações, aqui agora vou para a esfera laboral, todas as principais figuras identificadas no artigo 5º da LGPD. Então, a relação de emprego, gente, é um campo extremamente fértil, né, para o fornecimento, para a utilização, para a transferência, para o armazenamento dos dados pessoais, né? Separando aqui por fases, rotinas de RH, como eu disse aqui acima, eu trouxe alguns exemplos no qual podemos identificar situações de risco que devem ser revistos em observância à LGPD, né? Então, aqui primeiro a gente tem a primeira fase, a fase pré-contratual. Aqui vai desde o anúncio da vaga, coleta do currículo, o recrutamento, a seleção. A empresa já tem contato aqui com vários dados pessoais, e muitos deles dados sensíveis, né? O próprio currículo, documento do currículo, quanto que já não é carregado de dados pessoais, né? Contém vários dados, o histórico funcional, histórico profissional da pessoa, próprios requerimentos, né, de dados fora do currículo, endereço, estado civil. E aqui, gente, nessa primeira fase, né, da pré-admissão, eu chamo atenção para 2 questões, né? Primeiro, os dados sensíveis que são solicitados. Muitas vezes, eles são solicitados sem a menor necessidade, não tem a menor finalidade, né? O que acaba até caindo no campo da discriminação, que é fortemente combatida, né, pelo compliance trabalhista, ou até pelo próprio preventivo trabalhista, empresarial, mas que não é objeto de estudo aqui. Mas tem que se fazer essa filtragem, principalmente agora com a entrada em vigor da LGPD. O que é realmente necessário para aquela vaga específica que você abriu? O que você precisa saber? Uma forma de recrutamento interessante é o recrutamento às cegas. Não sei se os senhores conhecem, mas é um recrutamento aí que você não tem sequer qualquer contato aí com esses dados, né? Você vai realmente por competências, por habilidades requeridas e necessárias para aquele cargo específico. Mas também não é em todo caso que isso é possível, é viável, né? Mas seria aí uma solução. Então, especial atenção a esses dados sensíveis. O que realmente precisa ter aqui? Porque o campo da discriminação, a atuação discriminatória é forte aqui. Tá? E um segundo momento, um segundo ponto que eu chamo a atenção, é o consentimento do empregado. Ele deve ser requerido de forma expressa, com transparência, por exemplo, para o armazenamento e para a utilização desse currículo que foi solicitado em futuros processos seletivos. Então, ele tem que saber, olha, seu currículo vai estar aqui, vai ficar armazenado por tantos meses ou por tantos anos, quando surgir vagas que você se enquadra, a gente vai te ligar, tudo bem, você aceita, você quer?
tá? Ele tem que saber o que vai acontecer, né? Existem casos aí que caíram na mídia de currículos que foram encontrados, por exemplo, envolvendo objetos para não quebrar, ou currículos que foram encontrados, o próprio dono do currículo encontrou rasgado no lixo. Olha que chato que é isso não pode acontecer, né? Não apenas em respeito ao LGPD, mas é um desrespeito com o sonho daquela pessoa, com a expectativa daquela pessoa, que foi gerada ali na abertura da vaga, com a recepção do currículo dela, talvez até já participou de algum processo, alguma fase do processo. Então, isso não pode acontecer, tem que ter especial cuidado com as pessoas, com os operadores que estão cuidando dessa fase, tá? E aí nós vamos para a fase de admissão, né? Aqui nem se fala, gente. Estão coletados vários dados para a confecção do contrato de trabalho, para a abertura de ficha de registro, né? Até para entrada no estabelecimento empresarial, dependendo do porte empresarial, entrada por biometria. Então, RG, CPF, CNH, título de eleitor, CTPS, né? Carteira de trabalho, carteira de reservista, o PIS, filiação a sindicato, endereço, o nome dos genitores, a escolaridade, situação familiar, nome dos filhos, a idade, o tipo sanguíneo, propriedade do veículo, muitas vezes, para ter acesso ali à garagem, ao estacionamento. Então, você coloca tudo ali, a marca, cor, modelo, né? Muitas vezes a sua foto vai estar ali estampada para o crachá ou para a ficha, a questão da biometria. Então, olha quanta coisa, olha quantos dados são tratados nessa fase. Tem que se fazer essa filtragem, tem que se fazer do que é realmente necessário, instaurar aí procedimentos padrões, fazer treinamentos intensivos com essas pessoas, elas têm que entender a preocupação que você deve ter nessa fase. E aí a gente vai para a fase de vigência contratual, né? Essa fase aqui nós nos preocupamos com todos os braços que surgem no decorrer da duração do contrato de trabalho, né? Relacionados, por exemplo, ao controle de jornada. Então, para quem faz esse controle por meio da biometria, é um dado sensível. Valor do salário, olerite, as faltas, né? Quais as razões dessa falta são dados, os atestados que serão anexados ali, as doenças, os prontuários de saúde, os exames que são realizados. Nós sabemos que existem aqueles exames periódicos, os exames admissionais, demissionais, os periódicos, exames específicos, né, para aquela falta, situações conjugais, no decorrer, né, do trâmite, aí do decorrer do contrato, filiação, né, nascimento de um filho, monitoramento do trabalhador, localização geográfica, GPS, enfim. Gente, o buraco aqui é bem embaixo. Aqui, essa fase, ela é riquíssima em detalhes, tá? O motivo do desligamento é um dado, né? Pedidos de referência que podem ser solicitados, a própria elaboração do PPP, perfil psicográfico previdenciário, né? No qual contém todo o histórico laboral do trabalhador. Então, gente, formulários, contratos, cadastros, né? Meios de comunicação em geral, eles terão que ser adaptados para estar em conformidade com a LGPD, né? Para observar aí principalmente a transparência, a finalidade, o consentimento, a não discriminação, tá? Entrando aqui na nossa terceira fase do nosso bate-papo. E o compliance trabalhista, o que tem a ver com tudo isso? Bom, para quem já teve qualquer tipo de contato com esse instituto do compliance trabalhista, eu imagino que já tenham essa noção, né, do quanto eles se comunicam, se conectam, ou aqui no decorrer do nosso bate-papo já conseguiram entender essa conexão entre a LGPD, as relações de trabalho e o compliance, né? Mas, num primeiro momento aqui, eu gostaria de lembrá-los que a LGPD, ela estabelece regras para quem trata dados, né? Controladores, operadores,
para que eles sigam as normas da LGPD, respeitando aí os direitos do titular, né? E também apliquem procedimentos, normas de conduta, para reduzir riscos no tratamento desses dados. Essa definição por si só da LGPD, essa preocupação com o estabelecimento de procedimentos, normas de condutas, redução de riscos, aproxima os institutos, né, da LGPD e do compliance. E num segundo momento, a LGPD, tal como ocorre com o vínculo empregatício, também possui uma certa assimetria de poderes, né, das partes envolvidas, tá? Dos operadores, controladores, dos titulares, no sentido de que aquele que detém informação, principalmente nos dias de hoje, né, detém os dados, exerce certo poder sobre o titular. Tá? Então, essa disparidade, né, encontrada tanto na LGPD quanto no vínculo empregatício, que a gente sabe que tem esse desequilíbrio, essa preocupação, né, com a figura do hipossuficiente, essa disparidade os aproxima também, né, no que tange a proteção da parte mais fraca, vamos dizer assim, né? Então, aproxima esses institutos da LGPD e das relações de trabalho, tá? Mas falando aqui do compliance e do programa de compliance, o que é o compliance? O que é o programa de compliance? O compliance, quando nós falamos em compliance, né, ele vem aqui desse verbo to comply with, que significa estar em conformidade com. Estar em conformidade com o quê? A princípio, com as normas, normas internas, normas externas, que regem aí determinada atividade empresarial, né? Então, ela tem essa preocupação, esse braço da observância de normas internas e externas, e um outro braço que é a adoção de um comportamento ético, moral, de responsabilidade social, né, que eu gosto de falar aqui, que vai muito além de um dever ser, a estrita preocupação e observância de normas, mas é um querer ser, né? Você decide pôr. Desculpa, gente, eu só pôr no silêncio aqui. Então, você decide pôr. Então, é muito mais daquela estrita observância, mas é uma adoção desse comportamento interno que se exterioriza, né? E o programa de compliance? O programa de compliance, ele é a adoção de ferramentas práticas, boas práticas dentro da empresa, que incute, né, que insere na empresa uma cultura organizacional ética, colaborativa, né, baseada aí no ganha-ganha, de preocupação mútua, né, vamos todo mundo trabalhar em conjunto, em benefício mútuo, nessa cultura ética de fazer o que é certo, independente se eu estou sendo observado ou não, e colaborativa, estimulando, né, assim, essa observância de normas internas e externas, né, nesse conceito ali do compliance, que regem, no caso aqui, as relações de trabalho, e este comportamento ético, moral e de responsabilidade social também nas relações de trabalho, ou seja, que valorize o capital humano, que respeite o trabalhador, a dignidade do trabalhador enquanto pessoa, né? Enquanto cidadão, enquanto pessoa natural, né? E tudo isso pautado nos 3 grandes objetivos, que alguns gostam de chamar de pilares, outros de objetivos, mas que norteiam em todo e qualquer programa de compliance, que é a prevenção, a detecção e a resposta, né? E a resposta, eu gosto desse termo, né? Resposta, né? E que deve respeitar padrões mínimos para sua validade e para sua existência, para não ser aquele programa de papel, né, para inglês ver, para ser aquele programa efetivo, tem padrões mínimos, né, basicamente pautados aí na lei anticorrupção, a lei 12.846 de 2013, no decreto 8420 de 2015, que regulamenta, né, essa lei e que trouxe aí, em especial, o artigo 42, que traz 16 incisos, né, dizendo o que um programa de compliance deve ter, no qual, né, todo e qualquer programa de compliance se baseia, é daqui, basicamente, que surgem os famosos pilares de um programa de compliance. Uns gostam de tratar como 5 pilares, outros como 7, eu particularmente trato como 9, não estou sozinha com isso, né? Então, todo o programa de compliance é estruturado, é baseado aqui, né? E daqui são retirados os famosos pilares. Nesse programa, que é implantado na empresa, né? Nós temos várias ferramentas que possuem aí o intuito de diminuir riscos de compliance na atividade empresarial, por meio, por exemplo,
né? E aqui eu trouxe aqui só como forma de ilustrar, não dá para exaurir o tema, mas eu trouxe os pilares do compliance, né? Então, a gente tem o mapeamento de risco, nós temos inicialmente o suporte da alta administração, né? Ou tone at the top, né? Por meio do qual a alta administração deve querer e deve suportar, né? Dar o suporte para o programa, para o andamento do programa. Depois nós temos o mapeamento de risco, o risk assessment, a adoção de políticas e procedimentos, né? Então, é toda a documentação do programa de compliance, código de conduta ética, políticas internas, procedimentos internos, regimentos, enfim. Estabelecimento de controles internos, preventivos e detectivos, né? Para manter os riscos que forem identificados no mapeamento dentro do aceitável da empresa. A realização de treinamentos para dar vida ao programa, né, torná-lo aí executável por meio de todos que compõem a empresa, porque senão o programa vai ficar só no papel. O planejamento de uma comunicação dinâmica, né, que dê dinamismo ao programa no dia a dia, que mantenha o que foi estabelecido nas políticas, que foi consolidado no treinamento, que mantenha essa conexão, né, com os vários níveis hierárquicos que compõem uma empresa, né? Então, desde o CEO até o chão da fábrica, né, como chama. A implementação de um canal de denúncias, de uma política de investigação interna, imparcial, né, que respeite o denunciado, que tenha não retaliação. O due diligence, né, basicamente, que é uma avaliação prévia das empresas com as quais se pretende contratar, terceirização, fornecedores, enfim. Um monitoramento cíclico e periódico que vai manter aí o programa eficaz, real, e não apenas de papel, né? Como eu disse, sem resultados. Então, todos esses pilares possuem ferramentas práticas que serão escolhidas aí a depender da necessidade da empresa, do seu porte, do seu ramo de atuação, principalmente pelos riscos que serão identificados ali no mapeamento, né? E que manterão a engrenagem da prevenção, da detecção e da resposta em funcionamento. Gente, quando ocorre aí a entrada de uma lei desta magnitude, como a LGPD, né, de impacto aí transversal, que possui como objetivo resguardar a dignidade do titular dos dados, né, que no caso aqui em questão nós estamos falando do trabalhador, resguardar os direitos fundamentais da liberdade, da privacidade, automaticamente eu já identifico um fator de risco de compliance aqui, né, de conformidade, que vai movimentar toda essa engrenagem que eu descrevi acima. Doutora Joana, só um minutinho para te interromper. Nosso presidente está prestigiando a sua explanação. Acho que ele já saiu. Peço desculpas, é que quando ele costuma entrar, a gente costuma só abrir. Agora, às vezes ele costuma falar alguma coisa, enfim. Mas peço desculpa aí, boa palestra. Claro, imagina, doutor, imagina, um prazer tê-lo aqui. Tá? Então, só dando uma última retomada, quando só a entrada dessa lei por si só, que tem esse tamanho impacto, já é um fator, não é um risco, mas é um fator de risco de compliance que vai movimentar toda essa engrenagem nas empresas, principalmente aquelas que já instituiu, né, um programa de compliance. Então, vejam, opa, eu identifiquei um fator de risco. Dados pessoais e alguns dados até sensíveis estão sendo tratados aqui na empresa, então eu tenho que mapeá-lo, eu tenho que definir o grau de cada risco que é desencadeado, que é gerado por este fator, por esse tratamento, né? Em cada etapa, em cada rotina de RH que mencionamos aqui também. Então, através de todo o procedimento que compõe este pilar, né, do Risk Assessment, eu vou elaborar uma matriz de risco, eu vou elaborar um mapa de calor, eu vou identificar o risco inerente, eu vou identificar o risco residual, eu vou identificar o tratamento que eu quero dar a cada risco. Então, eu defino as medidas adotadas para o controle e para o tratamento desses riscos. Eu vou aceitar? Eu vou eliminar? Eu vou transferir? Ou vou reduzir? Porque, vejam, há situações que eu vou querer eliminar. Opa, não vale a pena mais eu pedir essa informação. Não vale a pena eu correr esse risco, não tem necessidade, eu vou deixar de pedir, eu vou eliminar. Há situações nas quais eu vou aceitar esse risco. Tá bom, eu entendo o risco, né? Mas eu preciso dessa informação e eu preciso que ela seja passada dessa forma, então eu vou aceitar, vou ficar ali monitorando. Há situações nas quais eu vou querer reduzir o risco, então eu vou tomar medidas de redução,
sei lá, eu vou adicionar uma cláusula de consentimento nos contratos, eu vou mudar o meu procedimento de armazenamento desse risco, eu vou intensificar os meus treinamentos com RH, são medidas de redução de risco, né? Então, passado esse pilar do mapeamento, eu vou estabelecer políticas de tratamentos de dados, né? Vou atualizar também o código de conduta com esse novo risco que foi identificado e vou treinar as pessoas com esse novo risco que eu inseri no código. Depois eu vou controlar este risco de acordo com o que foi definido ali. Depois eu vou treinar a minha equipe, vou passar para elas passarem, a equipe passar a agir em conformidade com a LGPD, principalmente os operadores, né, de dentro da empresa. Vou estabelecer meios de comunicação que mantenha viva a importância de se manter esses novos procedimentos, de acordo com a LGPD, tudo sempre documentado, tudo sempre arquivado. Vou realizar um processo de due diligence, né, como, por exemplo, com a agência de empregos, a agência que vai receber os currículos para o processo seletivo das minhas vagas. Vou fazer um procedimento ali para ver se ela está em conformidade com a LGPD, como que está sendo feito, se ela já está atualizada. Vou estimular a todos a utilizar o canal de denúncia para, caso saibam de algo que seja feito de forma errada, contrário ao que está sendo treinado. Vou investigar as denúncias que estão sendo recebidas, sempre respeitando o anonimato, a não retaliação, a dignidade do denunciado, né, que está sendo investigado. Vou monitorar todos esses procedimentos, importantíssimo, né, que se estão sendo cumpridos, se estão tendo resultados ou não, se eu vou mudar ou não a estratégia, principalmente nessa parte de implementação, de alteração com a LGPD, esse monitoramento tem que ser intensivo. Veja, eu passei aqui, fiz questão de passar por todos os pilares com os senhores, para eu mostrar que todos, absolutamente todos, eu consigo utilizar como mecanismo de prevenção, de detecção e de resposta, para se garantir a observância e eficácia da LGPD na empresa, né? O artigo 6º da LGPD, ele traz princípios que deverão ser respeitados quando forem realizadas as atividades de tratamento dos dados pessoais. E eu quero destacar aqui com os senhores os 4 últimos, né? No inciso 8º, ele fala da prevenção, a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. No 10º, ele fala da responsabilização e prestação de contas. Então, a demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes capazes de comprovar a observância e cumprimento das normas, né, da proteção de dados, inclusive a eficácia dessas medidas. Nesses 2 incisos aqui, desses princípios trazidos pela LGPD, eu já consigo identificar os 3 grandes objetivos do compliance: prevenção, detecção e resposta. Depois ele traz aqui no 9º inciso a não discriminação, né? A impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos, né? Fins discriminatórios por si só já é, né, ilícito e abusivo. E a gente sabe, principalmente para quem está aqui no meio, um viés muito forte de um programa de compliance, para quem lida com compliance, é a inclusão e é a não discriminação. Há doutrinadores, estudiosos da área, que traz até um 10º pilar, que é o pilar da inclusão, da não discriminação, né? Como exemplos brilhantíssimos profissionais da LEC News, né? Um dos pilares basilares do compliance é a não discriminação. E dentro do compliance trabalhista, uma das preocupações justamente é não se utilizar desses dados, né, dessas informações, com cunho discriminatório, por exemplo, para admissão ou para promoção dentro, né, para a evolução do profissional dentro da empresa. Então, o compliance, ele já cuida desse princípio, né? Dentro dos dados sensíveis estão os de maior potencial discriminatório. E aí, por último, o inciso 7º, que traz a segurança, utilização de medidas técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. O programa de compliance, quando bem implementado, ele possui ferramentas suficientes para o cumprimento desses princípios, né? E ainda, doutores, na LGPD foi reservada uma sessão apenas para tratar sobre boas práticas e governança,
né, a seção 2, aqui no artigo 50, né, o que ele fala? Os controladores e operadores, no âmbito das competências, poderão formular regras de boas práticas, regras de governança, que estabeleçam condições de organização, regime de funcionamento, procedimentos, incluindo aqui reclamações e petições, normas de segurança, padrões técnicos, obrigações específicas, né? Mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados aos tratamentos dos dados. Então, isso por si só é puro compliance. A gente sabe que o compliance é um braço, está dentro da governança, né, de uma empresa. E, por fim, eu quero falar aqui, para encerrar, sobre o relatório de impacto à proteção de dados, que também está previsto na LGPD. É um documento no qual deverá constar aí toda a descrição dos processos de tratamento dos dados pessoais que poderão gerar riscos, as medidas adotadas para a mitigação desses riscos. Então, já é um relatório visto como ferramenta de compliance também, né? Esse documento é uma forma bastante eficaz para demonstrar conformidade e que, em conjunto com outros documentos trazidos pelo programa de compliance, como o Código de Conduta, políticas internas voltadas para o tratamento, né, desses dados, relatórios de treinamento sobre o tema, todo esse acervo, né, denotam boa-fé da empresa, né, e empenho no sentido o quê? De despender todos os recursos para mitigar esses riscos advindos destes tratamentos de dados pessoais, dados sensíveis. Então, é um documento que vai trazer todos os tipos aí de dados coletados, armazenados, né? Como que essa coleta é realizada, como são tratados, qual é a medida adotada em caso de vazamento de dados, como que serão eliminados, quais as medidas de controle de segurança para mitigação desses riscos. Então, se você tem um programa de compliance, né, até a elaboração desse relatório é extremamente facilitado, e vice-versa. Esse relatório também facilitará o bom andamento do programa no que tange aí a esse fator de risco, né, advindo aí do tratamento de dados. Doutores, fato é que, atualmente, né, não há como se falar em estar em conformidade no ambiente corporativo sem se observar a LGPD, inclusive dentro das relações de trabalho. E também não há como se implantar um programa de compliance na empresa sem incluir elementos, ferramentas de mitigação de riscos atrelados aí ao tratamento de dados, tá? E, por fim, eu encerro com essa frase, até em homenagem à minha querida sócia, a doutora Rosana, do Instituto Compliance Trabalhista, ela gosta muito dessa frase, que diz que não há jeito certo de fazer a coisa errada, de um autor desconhecido. Muito obrigada, eu espero ter assim, contribuído de alguma forma, de forma até muito simplista aqui, com este tema, né, que une esses 3 grandes pilares, LGPD, relações de trabalho e compliance trabalhista ou compliance. Deixo aqui aberto a minha porta, o meu e-mail, aqui eu deixei o Instagram do Compliance Trabalhista, onde a gente traz aí muito conteúdo, também tem o meu Instagram pessoal, no qual eu também uso como ferramenta de trabalho, tem o nosso e-mail também do Instagram. E é isso, doutores, muito obrigada. Estou aberta aqui agora à discussão, ao bate-papo. Doutora Joana, primeiro gostaria de parabenizar, foi uma excelente relação entre o direito do trabalho, a nossa Comissão de Direito Digital e Compliance, e especialmente LGPD. Eu gostaria de começar provocando uma resposta da doutora. Eu vi essa semana, na verdade não é uma pergunta, é uma notícia. Está tendo uma confusão muito grande sobre os papéis dentro da estrutura de governança corporativa quando se fala em compliance, auditoria interna, auditoria externa e o DPO. E aí eu queria as considerações da doutora a respeito desse assunto, porque não deixa de ser um compliance trabalhista, não deixa de ser um papel do RH esse recrutamento, e eu tenho visto até eu vi uma autuação a respeito de colocar um auditor na qualidade de DPO, né, sem a devida formação de DPO. E assim eu aproveito para toda a estrutura de governança corporativa. A doutora comentou sobre isso, mas eu queria uma opinião um pouco mais detalhada a esse respeito, doutora. Para abrir também as perguntas, e sintam-se à vontade, podem perguntar diretamente à doutora, ela está aí para isso, gente.
Doutor, brilhante observação. Realmente é uma discussão muito atual, ainda está em discussão, principalmente quanto à imparcialidade, né, que demanda aí esses três profissionais. A meu ver, o compliance é uma coisa, a auditoria é outra coisa e o DPO vai exercer um outro papel, complementares todos eles, né? Às vezes no campo teórico a gente estuda, né, de forma em separado, quais são as atribuições, quais são os princípios, mas na prática do dia a dia lá na empresa, eles vão ali estar em constante comunicação. Mas eu concordo com essa discussão, com essa reflexão, com essa atuação. Salvo engano, o principal motivo foi no sentido da imparcialidade, né, doutor? Que devem ter esses profissionais. Sim, doutora. Doutor Oi? Marcelo, seja bem-vindo à nossa reunião. Bom dia, tudo bem? Olá, meus amigos, minhas amigas, muitíssimo bom dia. Desculpa aí, doutor Gabriel, de estar entrando, doutora Joana, por interferindo aí nos trabalhos. Mas eu queria passar para dar um abraço em vocês. Vocês estão realizando o último grupo de estudo, a última palestra, né, da nossa subseção neste ano 2020, com toda esta pandemia. Estou aqui visitando as subsedes em nome da nossa advocacia, cumprimentando os nossos colaboradores aqui em Palestina. Estou indo para Nova Granada e Potirendaba. Por isso, eu queria dividir e estar ao lado dos colegas neste momento, finalizando o ano de 2020, difícil para muitas pessoas, né? Muito bem, doutor. Obrigado pela presença e encerramos com chave de ouro. A palestra da doutora Joana foi excelente, de um tema atual aí que, com toda certeza, o doutor vai poder assistir na gravação posteriormente. Doutor Marcelo, muito obrigada, viu, por nos prestigiar mais uma vez. Ontem à noite nós estivemos juntos aí na reunião da Comissão de Direito do Trabalho, e hoje, novamente, pela manhã, é sempre um prazer tê-lo aqui, tá? Nos prestigiando. Doutora Joana, eu Senhor... que agradeço todo o seu trabalho, você que já fez palestra com muita capacidade, deixando o seu ensinamento para nós. Muito obrigado pela sua participação, a sua confiança na nossa gestão. Doutora, não tenho dúvida de que será um sucesso da nossa advocacia aqui para o resto do Brasil, né, na sua explanação, com muita competência. Parabéns pelo seu trabalho, por todo o seu estudo, dividindo conosco. Obrigada, é um prazer. Muito obrigada pelas palavras, doutor. Doutora Joana, desculpa, fique à vontade para terminar seu raciocínio. Então, basicamente é isso, doutor. Eu acho que sim, tem que ser feita essa reflexão. A princípio já há essa confusão da auditoria com compliance, e são funções, eu diria assim, até complementares, mas totalmente diferentes. Tá? Tanto é que, por exemplo, dentro do compliance, a maior dificuldade é quanto à auditoria e o monitoramento, né? Existe o nono pilar do monitoramento, alguns até estudam juntos, isso também já foi objeto até de discussão comigo, com a discussão no sentido de uniformização de entendimento, comigo, com a doutora Rosana, minha sócia do ICT, se nós faríamos esse estudo dos nossos cursos de forma conjunta ou não, porque de regra é estudado auditoria e monitoramento juntos, mas são totalmente diferentes, e isso pode confundir a pessoa, né? Por exemplo, o monitoramento, ele é feito pelo profissional interno, a auditoria, via de regra, ele é para um profissional externo, e mesmo que seja um profissional interno, que pode ser realizado a auditoria interna, tem que guardar aí a imparcialidade, a independência, a autonomia desse profissional, tanto é que normalmente, quando há essa auditoria interna, são empresas grandes, eles reportam direto lá ao conselho administrativo, conselho da administração, né, ou ao CEO, enfim, não tem que ter outras cadeias para resguardar a imparcialidade, né? A auditoria, por exemplo, olha para trás, ela vê dentro, principalmente da área trabalhista, todos os descumprimentos legais que ocorreram até ali. O monitoramento, ele olha para frente, os riscos, né, materializados ou não, e o que nós podemos fazer para evitá-lo. Então, existem algumas diferenças que são claras que a gente tem que colocar. E a figura do DPO, eu também vejo como uma terceira figura. Eu acho muito complicado e eu acho, de certa forma, correta você ter essa autuação, não digo de forma correta a autuação em si, mas ter essa diferenciação para os
as empresas não colocarem como mesmo profissional, de repente, o head lá da comissão do compliance, ou do comitê do compliance, como sendo DPO, porque são funções diferentes, eu acho que tem que guardar, assim, independência. Qual que é a opinião do doutor? Maravilha. Eu penso exatamente da mesma forma, não tenho que pôr. O conhecimento da doutora com relação à compliance é sensacional, é um tema cativante. Não tenho aprofundamento especificamente nesse tema, mas eu acho ele apaixonante. Se alguém tiver alguma dúvida para a doutora Joana, acho que esse é o momento. Se alguém tiver uma dúvida, acredito que sobre compliance em geral, né, doutora? Não somente em LGPD, sim, não somente na transversalidade. Se alguém, fiquem à vontade, pessoal. Pessoal, é o momento de sim, vocês. No que eu puder contribuir, vai ser excelente. Parece que foi muito bom, então, doutora Joana, porque todo mundo está esclarecido. Licença, só um minuto, doutor Gabriel. Eu tenho uma dúvida para a doutora Joana, é que eu recebi uma ligação e eu vou deixar ela passar em nome de prestigiar a doutora Joana, depois eu retorno a ligação. Agradeço. Eu gostaria de perguntar com relação à cultura da compliance e da LGPD que está sendo inserida nas empresas, grandes, pequenas e médias. Eu percebo que tem uma certa dificuldade de abordagem para criar a questão da cultura e educação para o compliance, para desenvolver todos esses mecanismos de proteção, tanto da empresa quanto do trabalhador. Eu estudei e ouvi falar da abordagem top-down e bottom-up, que é de você primeiro trabalhar no caso da top-down, com como é que fala? Os diretores da empresa, e a partir deles conscientizar todos os trabalhadores, todos os diversos níveis de trabalhadores da empresa, e o bottom-up, que trabalha primeiro com os trabalhadores da base e vai galgando departamentos, setores, e por aí vai. Eu queria perguntar mais especificamente para empresas de pequeno e médio porte, inclusive empresários individuais, porque é a parte em que eu sinto e ouço falar que há mais dificuldade em conseguir absorver a LGPD, que são as pessoas que estão mais demorando a se adaptar à LGPD e ao compliance. E será exigido delas, tanto por lei, quanto por uma questão de desenvolvimento empresarial, para que elas se adaptem às leis. Então, é um trabalho, é um nicho muito fecundo. E eu gostaria de perguntar para você como você acha, qual abordagem, ou se existe uma outra abordagem para esse tipo de situação. Bacana. De fato, você trabalhar com pequenas e médias empresas, né, é totalmente diferente de trabalhar com grandes empresas, né, ou até médios e grandes. Pequeno empreendedor ali, que tem, sei lá, até 10 empregados, 20 empregados, a abordagem tem que ser diferente, né. Em relação a essa questão da cultura, eu gosto muito dessa ideia, inclusive o primeiro pilar, né, do compliance é o tone at the top, que é o exemplo vem de cima, o suporte da alta administração. Eu acredito nisso, independente do porte da empresa, que você tem que trabalhar primeiro com o detentor do poder de decisão da empresa, seja aquele pequeno empresário que idealizou, que sonhou e que está lá pondo a mão na massa todo dia, seja o conselho de administração, seja a diretoria, quem que é o detentor da empresa, né? Essa alta administração. E trabalhar nela, bater nela, o que é o compliance, o que é LGPD, a importância, mas trabalhar, doutor, de forma prática, não de forma ideal. Claro que é muito importante eles entenderem a importância da ética, da moral, da idoneidade e tal, mas eles têm que ver, eles são empresários,
eles têm que ver um real retorno sobre o investimento que eles vão ter, né? Então, a gente tem que trabalhar isso nele. Quais são os benefícios práticos que eles vão trazer? Então, eu já nessa primeira apresentação, e isso eu faço com todos, independente do porte, o que eu mudo é a forma. Eu mudo detalhes, na verdade, a forma de eu trabalhar até a minha linguagem, a minha vestimenta, onde eu vou fazer essa reunião. Eu trabalho muito a depender do tipo da empresa, do porte da empresa, faço uma pesquisa prévia sobre a empresa, sobre aquela pessoa, enfim. Então, minha apresentação ela já é customizada nesse sentido. Mas quando eu vou mostrar o programa, que seja a implantação do LGPD, seja eu trato mais aqui dentro das relações de trabalho, tá, gente? LGPD, que fique claro. Ou seja, a implantação de um programa, que aí eu trato tanto o programa anticorrupção quanto compliance, eu mostro muita coisa prática, tipo, notícias de jornais, de empresas de mesmo setor, que tanto para o lado ruim quanto para o lado negativo, quanto para o lado positivo, né, de quem tem uma implantação no programa de compliance, como está se beneficiando, seja a sua marca como empregadora, seja com o cliente, seja no poder público. Pego decisões, jurisprudências, faço aqui um apanhado que mais condiz com a realidade dele, às vezes pego até dentro da mesma cidade e vou destrinchando. Crio esse senso de urgência nele, né? Por que ele precisa? Mas faço isso assim, não apenas para vender, claro que também, mas como para realmente convencimento, porque eu acredito na importância desses programas dentro da empresa, inclusive para crescimento sustentável da empresa. Né? Entende? Então, eu gosto dessa coisa de trabalhar primeiro com o de cima, quando ele estiver, assim, vestindo a camisa mesmo, empolgado, que é de fato o que acontece, isso vai descendo por cascata, né? Toda aquela abordagem, adoção das políticas, a adoção, a observância do que for ser estabelecido aqui, ele vai ser o exemplo para os demais, e ele seja 5, seja 10, seja 50, seja 100 empregados. O que acontece nas maiores empresas é que, às vezes, há tantos setores, né, divisões, que com quem ele se reporta é com a média gestão. Por isso que a gente fala também do Tony de Midlo, né? O exemplo também tem que vir da média gestão, porque às vezes ele não tem contato com lá de cima, ele vai ter contato com a média. Mas como aqui a sua pergunta foi de pequenas e médias empresas, a gente tem que trabalhar tete a tete com eles, primeiro incutir essa ideia, né? Porque uma vez que ele comprou a ideia, pode ser não, às vezes ele vai comprar total ideia no decorrer do programa, porque ele vai ver, opa, o negócio é bom. Eu estou vendo ali aquele colaborador, a produtividade, eu estou vendo que diminui intriga aqui, estou vendo que diminuiu faltas ali, estou vendo que, quando ele começar a ver, obviamente que ele vai brilhar mais os olhos, mas esse primeiro start tem que ter dele, né? E aí, tanto para LGPD quanto para o compliance. E isso independente do porte, tá? O que acontece é que quando são pequenas e médias empresas, eu tenho clientes, a maioria, inclusive, nesse porte, tá, doutor? Eu tenho contato bem de tete a tete ali com eles, até no linguajar bem simplista, eu raramente uso até a palavra compliance, sabe? E vou mostrando para ele o que vai ter, o que não vai ter. A questão da cultura organizacional, por exemplo, que nada mais é que são o que é realizado no dia a dia ali, né? Em termos de valores, que é exteriorizado através das condutas diárias. Tem que vir dele também. Só que tem que representá-lo. Não adianta eu vir com uma cultura para a empresa que não representa ele, que não representa a missão, a visão, os valores dele. Então, eu acho que tem que trabalhar bem em conjunto. E, num primeiro momento, eu acredito nessa cascata de cima para baixo, tá? Eu nem tenho experiência para falar para o doutor de execução ao contrário, de trabalhar embaixo para depois subir, para falar para o doutor. Tanto é que o primeiro pilar do compliance é o suporte da autoadministração, tamanha importância disso, né? Porque sem ele todo o programa se esvaece, né? Eu acredito muito nisso. E trabalhar tete a tete mesmo. Mostrando bem prático o que vai favorecer isso na empresa dele, tanto em ganhar quanto deixar de perder, que eles têm que ver isso também. A não perda também é um lucro, né? Então, eles têm que ver o que essa mitigação de risco vai trazer. Não sei se eu respondi sua pergunta, doutor. Respondeu sim. Muito obrigado, doutora. Imagina. Sabe, doutora Joana, na nossa região de São José do Rio Preto, boa parte dos meus clientes, assim como os seus, além de serem de médios e pequeno porte, eles têm uma cultura familiar dentro da empresa, né?
É muito comum você trabalhar. Eu entrei uma vez para conversar sobre, não era nem nada profissional ainda, para conversar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, e o meu cliente, ele perguntou, tudo bem, mas como é que eu falo não para o meu pai? E eu falei, enfim, nós desenvolvemos de uma maneira simplista também, de uma forma mais informal, mas além de tudo isso, tem esse fator na nossa região, é muito forte, né, que é o fato de você trabalhar com núcleos familiares. E uma outra, se me permite uma complementação, doutora Joana, na verdade é realmente uma complementação, mas é um caso prático que nós vivenciamos. Antes de se falar de compliance da forma que se fala hoje, eu, na qualidade de estagiário, auxiliei a empresa pela qual eu trabalhava na implantação de uma política de compliance, né? Não se falava necessariamente compliance, mas já tinha um indício disso, já tinha uma discussão sobre isso, e a ideia era, como é que eu posso dizer? Era reafirmar algo que já acontecia. Então, nós fizemos uma pesquisa de campo com outras empresas do mesmo segmento. Eles, na verdade, estavam cumprindo tabela, que veio depois a legislação, que veio depois com manuais de boas práticas de governança corporativa. Eles cumpriam tabela, eles seguiam a orientação apenas para estar lá. E quando, na realidade, nossa empresa, que é um caso isolado dentro daquele meio na época, foi para registrar algo que já acontecia. Então, não veio de baixo para cima, mas já existia na cultura da empresa. Até um caso raro, eu nunca vi algo igual depois em outros lugares que eu passei, porque ali realmente existia, eu não sei se por muitos anos os funcionários trabalharem com a mesma equipe, com aquela mesma quantidade de pessoa, enfim, cresceram junto com a empresa, mas eles tinham uma educação implícita neles, né, própria deles, né? Então é um ponto aí também um pouco atípico, achei interessante comentar. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para a doutora Joana? Posso pontuar duas coisas antes, de acordo Claro, com a fica à sua fala? vontade. Claro, Primeiro, claro. as empresas familiares, elas são extremamente carentes de um programa de compliance, justamente por isso, né? O programa, elas são carentes de procedimentos, de processos, de políticas, e isso harmoniza até o relacionamento entre eles. Então, quando é estabelecido ali uma conduta, porque o que o programa de compliance faz? Ele harmoniza, uniformiza condutas, independente se você está lá em cima ou lá embaixo. Isso que é legal, né? Às vezes, do chão da fábrica ao CEO, as políticas estão ali para todos serem observados, né? E quando a gente traz isso, e quando é observado isso, principalmente, puxa, ele está lá fazendo igual a mim aqui, observando e tal, isso vai já de forma implícita, né? E as empresas familiares, elas são meio bagunçadas, assim, nesse tipo de gestão, e a política de compliance, ela vem encurtar o caminho, ela vem evitar esses tipos de conversas, né? Nossa, como que eu vou falar não? Como que isso? Não, já existe uma política, já existe um procedimento, já existe uma conduta, a gente tem que ser o exemplo, isso tudo já pronto, não preciso mais conversar. Eu já tenho onde me apoiar, né? Para falar sim, para falar não. Né, doutora? Exatamente, né? E aí também, já aproveitando, eu gosto muito, me especializei em comunicação não violenta, voltada para empresas, porque a gente aprende técnicas, inclusive, de falar não, como falar não, porque o não falar não na empresa é muito prejudicial para a empresa. E muitas vezes as pessoas não falam não porque elas não sabem, ou porque elas têm medo dali surge um desgaste, ou até tudo tem empresário que tudo tem medo de ação, de reclamação trabalhista, né? E às vezes falam não e cria-se ali um ambiente totalmente tóxico, ruim, e que vai criando uma bola de neve. Então, pela comunicação não violenta, a gente aprende também, a gente ensina por meio dos treinamentos como falar não sem ofender, mas se posicionando. Isso gera segurança, o falar não também traz segurança para a empresa, né? Então, esse é um outro ponto que eu queria trazer também. Tinha um segundo ponto que eu esqueci. Doutora Joana, vamos guardar uma palestra, então, de comunicação não violenta para auxiliar a Comissão de Direito Digital e Compliance também, né? Nós estamos vivendo uma mudança muito grande, especificamente na LGPD, mas nós temos outras frentes dentro do direito digital, né? Até o próprio aspecto criminal, abordagem nas escolas. Então, a comunicação não violenta também pode vir somar aí nos próximos eventos, doutora Joana. Já fica aí a dica para o ano que vem. Será um prazer. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Doutora Joana, mais uma vez eu queria te agradecer. Obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação. Excelente explanação, muito útil para nós.
para mim, especialmente, trouxe alguns pontos que eu deixei de praticar ao longo do tempo, e vai ser útil porque a gente acaba lembrando, retomando, e eu acho que esse é um dos aspectos também da nossa reunião, do nosso grupo de estudos, né? Fico feliz de você fazer parte da nossa comissão e agora de fazer parte também nesse grupo aí de pessoas que realizam os estudos, os grupos de estudos, as palestras, enfim. Seja muito bem-vinda mais uma vez, agora mais do que nunca. Obrigado por todos que participaram. A nossa reunião foi gravada, posteriormente será divulgada nas redes sociais da OAB, para quem tiver interesse, quiser assistir novamente, quiser compartilhar. E acho que é isso, doutora Joana. Alguma consideração final? Não, só quero agradecer também a presença de todos, reiterar aqui que eu entendo a dificuldade de estar aqui numa manhã. Fiquei muito feliz mesmo. Vocês estão assim de parabéns. Fiquei muito feliz, viu? Agradeço a todo mundo que colocou aqui no chat, o bom dia, um prazer, parabéns, excelente palestra. Cada um que se dedicou também um tempinho aqui a vir dar esse feedback. Agradeço a todo mundo que ficou até o final. Doutor Gabriel, o senhor sempre, assim, de uma forma, me recebe de forma muito calorosa. Também tenho muita honra em fazer parte dessa comissão, uma comissão de extrema importância, principalmente pelo assunto abordado. E é isso, gente. Muito obrigada. Peço perdão aí se eu não consegui atender alguma expectativa de alguém, mas estamos juntos aí no estudo. Muito obrigada. Um excelente dia a todos. Um bom dia a todos e um bom recesso, pessoal. Descansem, tá? Isso Até não me mais, faz parte mais. Alguns anos já. Tá bom? Até mais, gente. Pessoal, obrigado, até mais, até uma próxima. Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau a todos.